Boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui na Biblioteca do SESC para mais uma atividade da 15ª Feira do Livro de Lajeado. Evento que tem como tema Faça do seu dia poesia e como nossa patrona, a nossa querida Ana Cecília Togni, a tia Chica. Este ano, então, a Feira do Livro, no modelo híbrido, já iniciou a sua programação no último dia 13 e vai até o próximo dia 17, no domingo. Queremos agradecer a parceria da Prefeitura Municipal de Lajeado, da Universidade do Vale do Taquari, a Univates, da Alivate, Academia Literária do Vale do Taquari, com apoio cultural ainda do Sicredi Integração e Unimedes Vale do Taquari e Rio Pardo. Nosso muito obrigada a todos. Nesta noite, então, contaremos com a presença do Alan Dias Castro, escritor, poeta, que logo mais será apresentado. Queremos aproveitar o momento também para convidar a todos a prestigiarem a nossa programação, que segue rolando nas nossas redes sociais do evento e nos próximos dias 16 e 17, com ações presenciais aqui no nosso Parque dos Dique em Lajeado, num grande piquenique literário. Então, todos convidados. Nesta noite, então, temos a honra de ter aqui conosco o nosso amigo, escritor também da Academia Literária, Ney Arruda Filho, que é, além de escritor, advogado, nosso parceiro em várias ações aqui do SESC, enfim. Enfim, né, Ney? Hoje à noite é contigo aí a condução desse bate-papo com o nosso querido Alan, que já está nos aguardando. Então, gente, fiquem conosco até o final deste evento, com certeza vai ser um momento muito especial. A gente quer agradecer a parceria e a colaboração de todos, também a presença de todos que estão conosco aqui nessa live. Uma ótima live a todos. Com vocês, então, nosso amigo Pete, Arruda e Alan, também tudo contigo logo mais. Muito obrigada. Obrigado, Betina. Quero também agradecer a gentileza do convite. É uma honra, uma satisfação para mim estar aqui, para esse bate-bola, esse bate-papo com Alan Dias Castro. E eu não poderia deixar de agradecer toda a dedicação do secretário Carlos Rexigel, nosso secretário de Cultura do município, às meninas do SESC que estão aqui, ao pessoal da graxa, né, o pessoal do apoio aqui, de toda a tecnologia que nos proporciona fazer essa live. Também o meu abraço à Ana Cecília Togni, que é membro da Academia Literária, que é patrona dessa Feira do Livro. Pois bem, o tema dessa feira, então, deste ano, é Faça do seu dia poesia. E no cartaz de divulgação, que todos devem ter visto, se lê versos do nosso poeta gaúcho Mário Quintana. Os versos são os seguintes: todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E para fazer do nosso dia poesia, estamos recebendo aqui, de forma virtual, o escritor, poeta, músico, compositor e pai da Serena, Alan Dias Castro. Falam que o cara é porto-alegrense, mas as minhas fontes revelaram que ele é nascido em Frederico Westphalen. Se criou em Passo Fundo e depois, jovem, foi a Porto Alegre. Ou seja, passou muitas vezes aqui por Lajeado. Lançou o livro Zé Ninguém em 2014 e em 2019 ele lançou Voz ao Verbo. Esse livro esteve na lista dos mais vendidos da revista Veja em várias plataformas. E em 2021 o Alan também lançou um trabalho, Monja e o Poeta, em parceria com a Monja Coen. Sua escrita e sua fala, fluidas e permeadas de sentimento, conquistaram milhões de seguidores nas redes sociais. Acho que está bem apresentado, né, Alan? Com vocês, então, Alan Dias Castro. Ney, que prazer trocar essa ideia contigo. Obrigado pela recepção, principalmente pelo... resumiu bem ali o pai da Serena. Acho que hoje em dia, mais do que qualquer alcunha de poeta, qualquer coisa assim, acho que me resumo assim. E, brincadeira à parte, quero agradecer demais pelo convite do pessoal do SESC, pessoal da feira, 15ª Feira de Lajeado, ainda mais com esse tema, né, Faça do seu dia poesia. Então, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui, trocando um pouquinho da minha caminhada, da minha jornada assim, literária, né,
que começou através da música, começou através dessa paixão pelos livros ainda criança. Mas, antes de falar como eu lancei meu primeiro livro, contar essas histórias assim mais concretas, eu preciso voltar um pouco no tempo. E sempre costumo introduzir as minhas falas, a minha apresentação, assim, através de uma pergunta, de um questionamento. Então, acho que esse é o espaço, mais do que nunca, para a gente questionar. Eu não vim trazer nenhuma verdade universal, nada disso. Vim muito mais trazer, como eu falei, questionamento, né? Para que a gente chegue a alguma conclusão junto ou questione tudo em parceria aqui. Eu acho que a ideia é essa, né? É trazer soluções, não, trazer situações para que a gente questione e cresça junto através das diferenças, se for o caso, né? Eu começo perguntando assim para vocês, né? Me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Então, lembre dessa frase, dessa pergunta aqui, que no final dessa minha fala eu vou trazer essa resposta, né? O que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Mas antes de responder, eu tenho um poema que fala assim: sejam bem-vindos os astronautas que não miraram a Lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa. Sejam muito bem-vindos escritores que só aprenderam a ler. Então, essa minha fala é sempre direcionada a essas pessoas que, assim como eu, deixaram seu sonho dormindo na gaveta por muito tempo, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, em algum momento, já ouviram aquela tradicional frase quando disseram que tinha um sonho, um desejo, aquela clássica, né? Você só pode ser louco, só pode ser louco. Você pode perceber que a pessoa que assume esse desejo de criar algo, ou que confia no seu sonho, quando divide essa ideia, pode ter certeza que já ouviu essa frase: você só pode ser louco. Então, antes de responder a pergunta o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis, eu me abro aqui um pouco com vocês, um pouco além desse currículo que o Ney trouxe, falando que hoje em dia eu não tenho vergonha de dizer que eu não correspondi às expectativas dos meus pais, né? Eles tinham um roteiro pré-estabelecido para mim, assim, que com 20 e poucos anos eu me formaria em Direito, aos 30 e poucos passaria num concurso para juiz, e aí, meu amigo, aí com a vida ganha seria o quê? Envelhecer, me aposentar e morrer. Isso é vida, absolutamente nada contra, né? Mas eu decidi que essa não seria a minha vida. E nessa fase, como eu disse, eu estava com um sonho dormindo na gaveta, era quase como se tivesse um carimbo de arquivado ali, né? Eu estava vivendo, posso resumir assim, eu estava vivendo o sonho do meu pai, que era advogado, mas não por opção, né? O meu pai vivia o plano B dele, que era então, era quase como se eu tivesse usando um sapato apertado que me deram, como se me emprestasse um futuro que não me cabia para seguir os passos de quem não chegou aonde gostaria. Esse é o melhor resumo, a melhor metáfora, digamos assim, para descrever a situação que eu me encontrava, com um sonho dormindo na gaveta, um futuro que não me cabia para seguir os passos de quem não chegou aonde gostaria. Porque o sonho do meu pai, a essência dele era a música. Ele gostaria muito de ter sido cantor. E a ideia dele, olha só que coincidência ou não, né? Ele gostaria de ter se mudado para o Rio para tentar a carreira, só que o rumo da vida acabou levando ele para o outro lado. Ele teve uma coisa bem curiosa, parece cena de filme ou roteiro de novela, enfim, mas o tio que hospedaria meu pai aqui acabou falecendo dias antes do meu pai chegar, e meu pai ouviu que ele não era bom o bastante para encarar sozinho, ou seja, sem esse suporte de chegada aqui no Rio, né? Enfim, ele seguiu a vida dele e, por incrível que pareça, ele teve muito sucesso no seu plano B, que eu acredito que deva ter dado muito mais trabalho, né? Dormir e acordar sempre atrasado, insatisfeito para chegar onde não quer, né? Então, ele percebeu, para minha sorte, por isso nem estaria aqui hoje falando, para minha sorte, ele percebeu que as pessoas que julgam a gente, que a gente não é bom o bastante, né? Muitas vezes se baseiam na própria incapacidade. E é por isso que eu digo, friso bastante, deixo muito claro aqui que quando alguém disser que tem um sonho, respeite, que para dizer que é impossível, já basta a realidade. E aí, resumindo a história aqui, o meu sonho eu estou falando de 15 anos atrás, meu sonho era vir para o Rio e divulgar minhas composições, né, que eu considerava, e outra coisa que eu considerava uma utopia era lançar livros de poesia por uma grande editora, alguma coisa assim, ter visibilidade nessa área da escrita, de fato a poesia, que é o que eu amo, né? É o que me faz ser quem eu sou. Só que como meu pai tinha assimilado aquela situação sem mágoas, né, do julgamento que ele tinha sofrido ali, que ele não era bom bastante, o meu pai me fez perceber que um sonho não é um bastão de frustrações que a gente passa de geração em geração, sabe? E por mais parecidos que fossem os caminhos, eu percebi que cada um tem que fazer o seu.
Então, esse resumo que eu faço aqui vem até essa minha vinda para o Rio, que meio sem saber por onde começar. Eu achava que, sabe aquela coisa assim, o livro não era a hora certa, eu não estava pronto, então eu pensei muitas vezes em voltar para o Sul, aquela coisa de não saber, não achar que estava pronto, e essa hora nunca chega, eu fui perceber depois, né? Mas um conselho da minha mãe mudou muito essa trajetória através de um livro, por isso que eu fiz questão de trazer essa história para vocês hoje, que através de um livro que ela sempre me deu o conselho assim, você quer escrever, tem que ler. Esse era o básico que a minha mãe sempre me trouxe e me traz até hoje. E dentre essas indicações da minha mãe estava lá, vejam só, Érico Veríssimo com o clássico Clarissa. Até aí tudo bem. Clássico ali, suave, romance, enfim, até que eu cheguei numa personagem chamado Amaro, meu amigo. E o Amaro, olha essa definição que ele traz assim, ele fala, vou lembrar por cima, assim, ele fala que o Amaro tinha sempre muitos projetos, um tumulto de invenções, sinfonias, melodias, poemas, mas entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo, que ele nunca deu. Então, o medo separava o Amaro de se tornar quem ele queria ser, o que ele sonhava, e eu me via ali, né? Eu me vi nesse cara cheio de planos, cheio de projetos e sonhos, mas sempre com aquela desculpa pronta, né? Como se eu não merecesse chegar onde eu gostaria, sabe? Aquilo que eu falei, não era hora de lançar o livro, eu não estava pronto, enfim. E com isso em mente, então, em 2014, eu resolvi dar esse pulo e lancei meu primeiro livro, Zé Ninguém, como você citou. Eu acho um ponto legal para quem está nos acompanhando aqui, para saber, quem está nesse sonho, almejando lançar livro, enfim, ser um dia entrevistado pelo Ney, olha que honra. Sofá, mas tinha um sonho muito grande, eu me via tendo a coragem de buscar, pelo menos, de tentar, de acreditar. E isso já era um grande passo. Como eu falei, me distanciava muito do Amaro, ou daquela minha versão, como eu falei, que supostamente morreria com esse sonho na gaveta. Então, a partir daí, eu lancei esse livro, como eu falei, e nessas minhas buscas, sempre questionando os não pelo caminho, eu comecei a me reinventar, né? E aí que eu volto à pergunta, só para encerrar, para amarrar meu papo inicial aqui, aquela pergunta, né? O que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Então eu respondo, trago o meu ponto de vista, que essa não é a grande questão, né? A questão é outra. É até quando a gente vai escolher somente dentre as opções que nos dão. Por que escolher entre o ruim ou o pior, sabe? Aquela coisa, ou ganho mal, ou faço o que eu amo, ou faço o que eu amo, ganho mal. Não. A resposta dessa pergunta é escolher nenhuma das opções. Porque e se a nossa escolha fosse criar a nossa própria alternativa? Então, eu deixo aqui nesse desafio, aqui, essa provocação da gente criar a nossa própria alternativa, porque a maioria percebe que a maioria desiste e se contenta, né? Não é nem ou se contenta, é desiste e se contenta. E a gente confunde maioria com normal. É o que todo mundo está fazendo, está ruim para todo mundo, não está fácil para ninguém, e é assim mesmo, né? A gente escuta muito, não, mas isso é assim mesmo. Só que essa consciência de que eu não nasci para acordar reclamando e sair atrasado para chegar onde eu não queria, como eu falei antes, foi o que me fez despertar, ou seja, assumir essa responsabilidade sobre as minhas escolhas. E aí, dentro dessa opção que eu falei, né, de criar alternativas, surgiram esses vídeos de poesia que me levaram a muitas pessoas, que me levaram ao segundo livro, já como editor. Então aquela utopia se tornou realidade. Eu tive essa sorte de muita gente abraçar o discurso, se identificar. Então acabei alcançando coisas que eu nem imaginava. Aquele cara que estava lá insatisfeito nem imaginava que poderia. Então vem daí a frase que eu uso muito, que eu falei, né, de que os loucos podem tudo, porque eu trago a referência do Khalil Gibran, por exemplo, aqui, que diz assim: aquele que nos compreende escraviza algo em nós. Então, o que permeia muito o meu trabalho, essa minha busca, é a liberdade, né? Então, o louco que eu me identifico, como eu falo, que os loucos podem tudo, não é o cara que está fora de si ou sem assumir responsabilidade. Muito pelo contrário. É aquele que assumiu a maior delas, que eu acredito que seja ser quem ele é. Ou seja, não é o louco, eu repito, não é o louco que está fora de si, é o que está fora do que disseram que ele poderia ter. Então, agradeço demais aquele Alain, aquela versão do Alain insatisfeito lá no Sul, aí no Sul ainda, com sonhos, vontades, e que teve essa coragem de encarar, de dar esse pulo. Então, porque eu sempre digo, né, que esse primeiro passo foi individual, ninguém poderia ter dado por mim, mas a boa notícia aqui é que o caminho não é solitário, né? A prova disso é que a gente se encontra. Então, repito, é um prazer enorme ter encontrado vocês aqui pelo caminho, encontrar vocês aqui hoje. Então, foi só um resumão desses 15 anos de caminhada aqui. Espero que vocês tenham se identificado em algum ponto. Sensacional a tua própria apresentação, Alain. E toda essa tua energia
me leva a te fazer uma pergunta. Tu disseste que a tua ideia inicial era ir para o Rio para seguir a carreira musical. Quando começou a ideia de dar voz ao verbo e de colocar essa voz e esse verbo na escrita e aí publicar? Foi o grande ponto de virada, né? Porque o que me trouxe aqui foi realmente a composição. Então, eu dependia de muitas pessoas para fazer esse sonho acontecer, ou para pelo menos tentar, né? Ou seja, eu precisava de parceiros que musicassem minhas letras e de intérpretes que gravassem essas composições. Ou seja, era uma volta enorme. E eu nunca fui de sonhar muito baixo, então eu buscava, eu lembro, Roberto Carlos, já que é para sonhar, né? Vamos longe. Alcione, enfim. E quase nunca tive retorno positivo, né? Foram raras vezes, claro, com o tempo as coisas foram desenrolando, conheci outras pessoas incríveis, muito generosas, como Roberto Menescal, o Bebeto, o Samba Rock, mas enfim, respondendo a tua pergunta, foi, sendo muito sincero, o cansaço de depender de outras pessoas para passar a minha mensagem. Então eu resolvi, como eu sempre falo, sair de trás da caneta e dar voz ao que eu sentia, né? Eu entrei nesse processo realmente de escrever o que eu sinto e falar o que eu escrevo. E isso demandou muita coragem, eu diria assim, uma autodescoberta muito grande, cruzar a minha autocrítica. Repito, a gente nunca acha que está pronto, nunca acha que é bom o suficiente, mas eu senti essa necessidade, como eu falei, de sair de trás da caneta e assumir o meu texto, assumir minhas opiniões, afinal de contas, né? Então, sem depender de mais ninguém, claro, eu tenho um prazer imenso hoje em dia ainda de fazer músicas e parcerias, mas eu precisava realmente, literalmente, dar voz ao que eu sentia. Então, esse processo de fazer os vídeos foi o ponto de virada, como eu falei, de uma liberdade muito grande de ter encontrado a minha voz, literalmente. Legal. E mais uma curiosidade que eu tenho, que acho que é compartilhada pelo teu público. Dos teus primeiros inscritos até agora, além de ti, quem era a tua peneira? Quem era o teu senso crítico? Quem era o teu maior crítico? Tu falaste do teu pai, tu falaste da tua mãe que disse para escrever tu tens que ler, né? Quem, além, ou se era teu pai, tua mãe, alguém da tua família, tua companheira, quem era a tua outra peneira? Até hoje a minha fiel editora é minha mãe, não adianta. Minha mãe é a primeira, meu pai já faleceu, né? Também era aquela, eu mandava para os dois ali que respondesse primeiro, que a gente precisa muito de portos seguros, como eu falo, né? De pessoas que tenham a coragem de ser sincera. Porque a gente primeiro a gente escuta muito não, muito, e começa a achar que nada presta, que nada é bom, e depois tem um outro processo muito interessante, assim, que as pessoas começam a ter uma aceitação com o seu trabalho e você começa a achar que tudo é bom. Também é perigoso esse caminho, né? É uma linha tênue ali da gente acreditar demais tanto nas críticas negativas quanto nas positivas. Então, a minha mãe, hoje em dia, como eu falei há anos, era ela e meu pai, hoje em dia a minha mãe é minha principal crítica, minha principal peneira ali. Claro, minha esposa também, mas a minha mãe tem ela é uma leitora assídua, né? Então, ela pega ali fundo, tanto na parte de gramatical, quanto na parte de coerência textual, enfim, uma pessoa que eu confio muito e admiro muito esse talento que ela tem para a escrita também, embora nunca tenha lançado nada, mas ela é uma grande leitora, por consequência, escritora. Então, é minha mãe, e acredito muito na sugestão, na opinião dela até hoje. E engraçado que eu comecei fazendo textos para a família, né? Eu comecei a ter essa coragem de me expressar fazendo cartões de Natal, cartões de Dia das Mães, dos pais. O meu presente sempre foi a escrita, a poesia. E então eu consegui esse destaque dentro da família, aquela notoriedade ali dentro, aquela aceitação, eu diria, dentro da família, falando, olha que legal, o colega escreveu. Eu lembro minha mãe fez uma placa com o texto que eu fiz, meu pai fez um quadro, ou seja, além de dar esse apoio para que eu escrevesse, eles reconheciam. Então me sentia alguém dentro de casa através da produção textual, né? Então me sentia aceito, diria assim, e depois transbordei a questão familiar, mas graças a esse apoio inicial, sem dúvida. Ok. Como nós estamos nas redes sociais, nas mídias aqui do Sesc, da Feira do Livro de Lajeado, os canais estão abertos também para o público que quiser encaminhar alguma pergunta, que as meninas aqui, a Kathleen e a Bettina, estão selecionando e depois vamos passar.
Mas seguindo o nosso bate-papo aqui, Alan, tu falaste da tua aceitação inicialmente na família. Tá? Então todo mundo, imagino que todo escritor iniciante começa assim, começa no âmbito familiar, onde tem o seu porto seguro, onde tem uma aceitação. Para tu te lançar, para tu tirar o teu sonho da gaveta e ir adiante, bom, agora não vai ser mais a minha mãe e meu pai que vão ler os meus textos, os meus cartões de Natal, os meus cartões de aniversário. Agora eu quero que outras pessoas me leiam. Esse impulso, esse trampolim, conta para nós como é que foi. Você sabe que é uma excelente guia, justamente isso, a gente querer extrapolar esse limite, né? Porque para muitas pessoas tá bom, isso varia de escritor para escritor, não tá bom falar só para um público pequeno, seleto, eu não quero me expor, não quero que isso vá adiante, não quero, eu sempre uso essa expressão, né, transbordável. Então foi uma opção que eu realmente fiz de parar de falar, como eu digo, parar de falar sozinho, né? E por muito tempo, sendo muito sincero, eu escrevia para outros escritores, né? Eu tinha essa preocupação de mostrar que, no meu ponto de vista, eu escrevia bem, ou que, sabe, aquela coisa, uma linguagem mais rebuscada, com o objetivo de tentar comprovar que eu escrevia, que eu tinha um certo, sei lá, talento, chame como quiser, né? E aí, quando o objetivo de falar com as pessoas, de ser simples, poxa vida, sabe, de chegar, independente de qualquer coisa, independente de classe social, ou de onde, de que estado, de que país a pessoa estaria, isso me pegou muito, assim, de ter alcance, de chegar nas pessoas, sabe? Então foi um desafio muito grande. A grande decisão foi essa, ok, eu quero viver disso, eu tenho que chegar nas pessoas. E para chegar nas pessoas, eu tenho que me enxergar como mais um, né? Eu tenho que tirar essa armadura, essa máscara que a gente acha que tem algum superpoder, que tem algum que a gente se acha muito, às vezes, falo por mim, né? A gente pode se achar muito especial por isso, por aquilo. Então, tirando essa máscara, essa ingenuidade de achar que a gente é diferente dos outros, eu acho que foi a minha grande sacada, assim, meu grande pulo, como eu falei. Eu passei a encontrar as pessoas de igual para igual, simplesmente por ter demonstrado um ser humano aqui. Isso refletiu no quê? Na escolha dos temas. Na escolha dos temas que eu abordo. Medos, sonhos, assumir que eu tenho meus medos, meus sonhos, meus desejos, minhas frustrações. E, por consequência, encontrei pessoas além da família, né? Então, teve esse passo primeiro de autodescoberta ali, de entender para que eu estou fazendo, é para provar algo para alguém ou é para chegar nas pessoas. Então, já que eu optei por chegar nas pessoas, eu tive que me identificar, buscar mais do que nunca o olho no olho, do que chegar num ponto e dizer, não, sigam tais passos, sabe aquela coisa de entregar manuais, tutoriais para as pessoas? Não é isso que eu faço, eu divido o que eu estou vivendo. Eu sempre brinco, né? Eu ofereço o que eu preciso. E aí, esse grande pulo de chegar nas pessoas, além da família, além dos amigos, veio muito dessa coragem, eu diria assim, de me abrir, de mostrar quem eu sou, e gerou uma identificação. Por incrível que pareça, quanto mais em primeira pessoa eu falo, mais o público se identifica, né? Porque tem ser humano ali do outro lado. Usaste uma palavra que eu penso que ela é importante para todo mundo que deseja, de alguma forma, se lançar na literatura ou em qualquer expressão artística, né? Porque publicar, tanto impresso como em mídias eletrônicas e estar em redes sociais, é uma forma de exposição e é necessário coragem para isso. Falando de coragem, a pandemia trouxe perdas, muitas perdas, e alguns ganhos em todas as áreas. Eu li a respeito e vi que durante a pandemia tu perdeste teu pai por Covid. Também tu tiveste a chegada da Serena, né, que eu queria que tu falasse um pouco dessa dicotomia de sentimentos, das perdas e dos ganhos nesse momento de isolamento que a gente viveu, ainda estamos vivendo um pouco, estamos numa fase aí de transição. Como é que isso foi para ti? Como é que tu percebeste isso? Como é que tu reagiste a isso? E como essa situação toda influenciou no teu processo criativo? Você sabe que eu sempre identifiquei meu pai, né, como a grande inspiração. Parecia que eu fazia muitas das coisas para ele, né? Foi uma liberdade muito grande quando eu percebi que eu estava no Rio por mim
como eu falei, né, por mais parecidos que tenham sido os sonhos, os caminhos, cada um tem que fazer o seu. Então, parecia que eu estava sempre agradecendo ou buscando compensar o meu pai. E sendo muito sincero, quando meu pai faleceu no começo, assim, parece que eu perdi o rumo, assim, parece que eu tinha perdido o desejo ou o motivo de escrever, né? Afinal de contas, parecia que eu tinha perdido a grande referência ali. E aí, como você falou, né, fui agraciado ali também com, não é só a morte que nos surpreende, a vida também chegou para mim aqui num momento muito especial, uma chegada triunfal aqui. Minha filha nasceu em casa, porque não deu tempo de chegar no hospital, enfim, foi uma chegada e tanto. Mas o que eu quero dizer é que a vida também surpreende. Então, não vou dizer que é compensatória, ninguém vem para substituir ninguém, mas eu encontrei um grande motivo para seguir fazendo o que eu acredito, uma vez que eu tenha percebido que é por mim, que a coisa é realmente genuína. O meu sonho sempre foi esse. Então, isso me deu uma intensidade muito grande com a chegada da minha filha, porque eu sempre tive a morte como uma mola propulsora, assim, né? Eu percebi a finitude como, às vezes, como uma ameaça de, pô, amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser tarde. Com a chegada da minha filha, eu percebi o privilégio que é estar vivo. Então, a finitude vem não mais como uma ameaça, mas como aquele lembrete, né? Poxa, você está realmente aproveitando a oportunidade, o privilégio que é estar vivo. Então, com a chegada da Serena, repito, não substituiu a figura do meu pai, mas me fez ampliar demais, assim, tanto o leque de inspiração quanto a motivação para seguir fazendo, seguir ser quem eu sou, né? Então, a dicotomia foi essa: a morte chegou, mas também trouxe a vida me presenteou com essa inspiração diária, com essa inspiração, repito, não mais de fazer algo para compensar algo, ou para compensar alguém, ou para agradecer outras pessoas. Claro que sim, a gente faz até hoje, né? Agradeço muito meu pai pelo todo o incentivo, mas hoje em dia, como eu falei, eu percebi que era por mim. Então, uma vez sendo por mim, me senti nessa responsabilidade de dar continuidade. Acho que a expressão, a palavra, essa que resume é isso. Eu precisei dar continuidade por mim e agora pela minha filha. Então, não como uma cobrança, nada disso, mas como uma oportunidade. E, afinal de contas, é o que eu faço, é que eu sou. Então, nada mais bonito, né? Oferecer para ela a minha verdade, a minha sinceridade. Então, agradeço demais as memórias, as oportunidades que meu pai me deu. E, a partir daqui, sou eu que estou gerando memórias da minha filha, graças a justamente essa percepção de que a vida tem ciclos, né? Então, precisei focar, olhar na frente, sem esquecer o passado, claro, sem esquecer o que me trouxe até aqui, mas o que eu aprendi dessa pandemia foi justamente isso, como eu falei, transformar a finitude em oportunidade, em um lembrete. A gente está vivo, isso é um privilégio, você está aproveitando, né, tirando o máximo dessa experiência, a chance que a gente tem é essa. Bom, vamos voltar então ao teu início. Tua ideia de ser músico, cantor, de te lançar na música. No teu currículo, a gente vê parcerias, tu falaste de Roberto Menescal, e tem uma parceria de extremo sucesso, que talvez muitos dos teus leitores e dos teus seguidores nas redes sociais não sabem, que tu tens uma parceria como letrista e um projeto, um álbum que ganhou um Grammy Latino no ano de 2018, que é o álbum da cantora Anade, da cantora gaúcha, que ganhou o Grammy Latino de melhor álbum pop em música, em língua portuguesa. Como é que foi essa parceria tua com a Anade e tu entregar as tuas músicas para ela interpretar? Você sabe que eu acho que é bem importante dizer isso, assumir que realmente quer chegar nas pessoas, assumir que quer viver disso, né? Porque eu percebo muito na arte, assim, não sei se você concorda, mas parece que a gente se limita, eu repito, eu falo sempre por mim, eu já me limitei muitas vezes por medo de fazer sucesso, por medo de achar que estou me vendendo, coisa assim, e ao contrário, sabe, eu acho muito digno e justo que a gente receba prêmios, sim, que a gente viva bem, sim, do que a gente oferece. Afinal de contas, eu optei como minha profissão, né? Meu modo de ganhar a vida. Então, por que não me equiparar a outros profissionais que reconhecidamente ganham bem ou têm esse reconhecimento? Então, eu acredito que o prêmio vem para somar e para realmente mostrar que que a gente está num caminho que a gente escolheu. Acho que essa escolha é muito fundamental para quem está
nessa vida artística, assim, sabe? Para que não se bloqueie, não se limite através de julgamentos ou a auto-sabotagem, muitas vezes. Então, essa parceria com a NAD vem coroar justamente essa nossa vontade de levar a música para o mundo, de chegar da mesma maneira que eu quero chegar nas pessoas, através da minha poesia, ela tem isso com a música. Então, é uma parceria que eu sou muito grato, assim, sou muito feliz. A gente se conheceu por mensagem há muitos anos, a gente trocou e-mails, alguma coisa assim, eu elogiei o trabalho dela, depois quando ela veio para o Rio, ela já marcou um café, e aí eu levei um parceiro meu que era muito amigo do Roberto Menescal, a gente trocou uma ideia e ficou aquela coisa no ar. E aí quando ela realmente foi lançar o disco dela, e aí eu lembro que ela mandou uma mensagem dizendo que estava para lançar, se eu tinha algumas músicas, eu mostrei muitas músicas para ela, assim, né, prontas já com outros parceiros, e não rolou. Eu lembro que ela foi muito sincera, e acho que esse é um grande diferencial da Nádia, ela sabe o que quer falar, né? Ela tem ela é compositora também, então ela tem uma identidade do trabalho dela que ela preza muito, essa sinceridade. E aí a gente começou, eu apresentei uma, duas, sinceramente, umas 10 músicas assim, nenhuma rolou. Eu falei, poxa, então vamos criar algo, vamos fazer do zero, né? Vamos conversar, vamos fazer uma troca. E aí começou o namoro musical ali, que foi do disco, desse disco que você citou ali, chamado Noturno. Eu acho que são 15, se não me engano, 13 músicas, não lembro, sei que são 8 faixas em parceria, com outros parceiros aí do Sul também, o Rodrigo Ganso, o Eduardo Pita, e a gente criou esse núcleo de composição e baixou a cabeça e produziu, e é um prazer imenso ver uma obra, uma letra tua ganhar vida na voz da Nádia, né? Então eu lembro que ela lançou o disco dela no Teatro São Pedro, lotado, assim, foi em 2000, eu não vou lembrar agora, 2018 talvez, e foi incrível, a sensação de ver aquelas letras ali na voz dela foi uma satisfação imensa. E ela me deu o presente, ela me chamou para abrir o show falando um poema. Eu falei o poema chamado Tarja Preta, que fala aquilo que tem aquela frase, né? Os loucos podem tudo. Então, a gente se sente, às vezes, esses loucos, a gente se sente literalmente os loucos que podem tudo simplesmente por terem acreditado nesse sonho de levar adiante, de confiar no que oferece para o mundo. Então, a gente tem sido muito bem recompensado por isso, de várias formas. É uma parceria que eu agradeço muito. E já adianto aí, já mando um spoiler aí, que ano que vem tem álbum novo da Nádia. Coisa boa. Então vamos aproveitar a nossa audiência aqui para fazer o convite para o pessoal. O álbum Noturno, que ganhou o Grammy Latino 2018, está nas plataformas, né? Tem uma faixa sensacional que é Fake, né? É Fake, né? Já se falava em Fake naquele momento, que a letra é tua, né? Isso. Que é muito bacana, além das outras faixas também que vale a pena escutar. Falando de música ainda, Alan, ontem teve uma live aqui no Teatro da Univates com o Duca Lendecker. E eu conversando com ele depois da live, comentei que nós fiz um convite para ele assistir o nosso bate-papo aqui, e ele me disse que vocês estão armando alguma coisa também de fazer música junto, né? Então também fica quem sabe, numa próxima aí vai ter uma parceria do Alan Dias Castro com o Duca Lendecker. Cara, o Duca, eu entrei em contato, admiro muito ele, eu mandei essas mensagens ali, simplesmente, eu sempre fui muito cara de pau, a verdade é essa. Então eu falei, cara, admiro muito o teu trabalho, tem uma letra que eu acredito que conversa com o teu discurso, aí mandei para ele, seria um prazer imenso, ele foi muito receptivo, então, quem dera, seria um prazer que isso vá adiante, tomara, assim espero. Bom, ele te mandou um abraço. Então, seguindo nos nossos questionamentos aqui sobre a tua carreira, sobre o teu processo criativo, como tu tem enfrentado esse período de distanciamento social e com essa dificuldade das atividades presenciais? A tua produção aumentou ou diminuiu com a pandemia? Você sabe que eu tive que me readaptar totalmente, né? Eu tenho um projeto musical também, onde eu falo poesia no palco, tenho o meu parceiro Thiago Corrêa, que está junto com a música, então é um momento que eu vou para o palco, de fato, canto, falo poema, no momento eu não toco nenhum instrumento, mas enfim. E a gente estava com uma agenda muito legal, uma agenda no Brasil inteiro, a gente tinha feito uma turnê na Bahia, depois em Santa Catarina, e aí caiu tudo, né? Então ali no começo a nossa agenda simplesmente desabou e eu tive que me readaptar.
Então, teve um processo ali onde eu realmente me assustei de não saber como é que eu daria continuidade no trabalho, mas a opção online me apareceu assim como um presente, realmente. Então, eu montei um estúdio em casa, eu posso fazer essas trocas online, tenho feito muita palestra online para empresas, levando poesia para a empresa, e isso me ajudou muito. Posso estar em vários lugares do Brasil no mesmo dia, se for preciso. Então, eu tive que passar por essa reestruturação. E aí, a parte, você falou do isolamento pessoal aqui, para mim, acabou sendo um presente, sabia? Porque eu lembro com a minha agenda do jeito que estava, eu não saberia se ia estar no parto da minha filha, no dia do parto da minha filha. E aí, procurando um lado bom, se é que existe nessa bagunça toda de pandemia e de isolamento, foi que eu pude estar este ano, e um ano e meio já, quase todo dia presente com ela. Já voltei a fazer alguns eventos em estúdio, até um presencial já, mas teve essa questão de poder vivenciar a minha filha, poder vivenciar a minha esposa aqui, então teve essa parte pessoal, foi muito rica, assim, me favoreceu muito a possibilidade de estar em casa, trabalhando em casa. Então, como eu falei, montei um estúdio, me preparei para me readaptei, né? Tive que me reinventar aqui e acabou sendo muito, muito rico, como eu falei, para a minha parte pessoal. Aproveitar minha filha do dia a dia, desde a hora de dormir até acordar junto. Então, tem sido um privilégio, assim, poder trabalhar de casa, do meu estúdio, e vivenciar a minha filha, a minha esposa aqui. Estou sendo muito positivo, né? Pegando um lado muito positivo, porque foram períodos, assim, no começo, pelo menos, muito assustadores. Como eu te falei, né? Perdi meu pai no começo ali, então agora estou fazendo uma elipse aqui muito positiva, mas a transição não foi tão simples assim. Agora eu consigo, como eu te falei, né? Eu preciso sempre focar depois do medo. Então, depois da situação resolvida, consigo enxergar essa parte positiva, né? Então, mas o começo não foi tão simples assim. Muito medo, a gente não sabia quando isso terminaria. A gente até hoje não sabe direito, mas pelo menos já vê algumas possibilidades, né, de voltar ao presencial, de voltar a se encontrar, enfim. Então, repito, pegando um lado muito positivo, consegui me reinventar, e o lado pessoal, então, teve sim essa troca aquecida assim com a minha família aqui mais próxima, minha filha e minha esposa. Bacana. Tu falaste uma coisa interessante, que tu és muito cara de pau, né? E tem uma canção do Duca, que é, eu acho que lá do Girassóis da Rússia e tal, que é Yoko, que ele conta a história da Yoko, né? Da Yoko Ono, que era uma artista performática, e que o John Lennon se apaixonou por ela quando, vendo uma instalação dela, né, subia numa escada e olhava para dentro de um buraco e estava escrito dentro do buraco yes, né, o sim, ou seja, tem que se buscar o sim. O não a gente já tem. Tem uma pergunta aqui da Thalita e da Luzi, que estão nos assistindo. Eu vou mudar um pouquinho ela, vou fazer ela em 2 pontos, tá? Como tu chegaste na Monja Quen? Foi meio na cara de pau? A Monja, essa questão do cara de pau é muito importante frisar mesmo, porque o Emicida tem uma frase que é muito importante, né? Se a gente não perceber que a gente é o único representante do nosso sonho na Terra, eu não sei mais o que vai fazer a gente se mexer, né? Então, eu sempre tive isso muito forte em mim, talvez pela confiança que eu tenho no meu trabalho, de por que não, né? Por que não tentar, arriscar, apresentar, dividir o que eu quero? Acho que isso muda muito quando a gente bota essa energia pro universo, de falar o que quer, dividir o que acredita, né? Então, com a Monja foi o seguinte, com a Monja foi uma coincidência, que ela foi chamada para fazer uma palestra no evento no interior aqui do Rio, na cidade de Mendes, e eu fui chamado também para fazer uma palestra um dia e falar poemas no outro. Foi chamado pela mesma equipe lá. E eram 3 dias de retiro, e eu resolvi participar, não só falar profissionalmente lá, mas fiquei também. E ali eu vi que o meu discurso conversava muito com as minhas poesias, com a palestra dela, as minhas frases, com os pensamentos. Então, ali, a gente trocou muita ideia, a gente teve essa oportunidade de aprofundar mais os papos ali, e eu já era fã da simplicidade com que ela divide os pensamentos, divide a filosofia de vida dela, né? Por isso chega em tanta gente. E ali eu pude ver que a coisa é sincera, né? Eu pude ver que ela também aplica isso no dia a dia, no trato com as pessoas, na troca ali pessoal, né? Isso para mim foi muito forte, ver que ela realmente vive o que ela oferece, o que ela busca, né? Então, ali eu me identifiquei muito com ela e fiquei com aquilo na cabeça, de que a gente deveria ter mais trocas, se encontrar de novo, enfim.
E aí eu fiquei com esse projeto na cabeça de, poxa, quem sabe propor uma palestra juntos ou um livro, quem sabe, era aquela coisa, plantei a semente na cabeça, veio a pandemia, e aí eu, de fato, percebi que seria o momento de tirar um projeto grande da gaveta, né? Eu teria tempo, eu teria, repito, enxergando além do medo de novo. Quando tudo isso passar, ou quando a coisa acalmar, o que eu vou ter em mãos, né? Qual proveito, qual fruto eu vou ter tirado dessa situação que a gente não sabe direito quando acaba, enfim. Então, essa ideia do livro veio assim, desse primeiro encontro, e aí, no comecinho da pandemia, eu resolvi escrever para ela, mais uma vez, então, a cara de pau em ação. Escrevi para ela e sugeri simplesmente: Monja, eu tenho um projeto que eu quero apresentar para a editora Sextante, tem uma porta aberta lá, posso apresentar uma parceria nossa? Isso eu mandei, eu lembro, no sábado de manhã. Sábado à tarde ela respondeu dizendo: poxa, claro que sim, apresenta, vamos ver o que acontece. Só que ela falou: só que eu tenho 5 livros na frente aqui. Então foi um exercício muito grande de paciência, assim. Uma vez que ela topou, estou falando de junho de 2020, a gente começou a produção em fevereiro desse ano. Então eu tive o sim da Monja, apresentamos para a Sextante, que abraçou a ideia na hora também. Então fui muito feliz nessa conexão, assim. Eu percebi que a gente tinha muito para trocar ainda, ofereci por e-mail, no mesmo dia a Monja aceitou, na segunda-feira a Sextante abraçou a ideia. E aí, em fevereiro desse ano, agora de 2021, a gente de fato se encontrou online, trocando e-mails, trocando mensagens, produzimos o livro e agora está no mundo. Fruto dessa iniciativa, digamos assim, de procurar e oferecer uma ideia. A pergunta realmente ela vai nessa linha, né? Como foi a experiência e o processo de escrita do livro, né? Então eu entrei com a cara de pau, mas a cara de pau era uma curiosidade minha. Mas as meninas perguntam aqui efetivamente da experiência e do processo de escrita, né, do livro em parceria. Como é que é essa troca? Só um parênteses sobre a cara de pau, é uma coisa que eu falo muito nisso nas palestras, nos encontros, justamente disso. Uma troca muito importante que a gente faz, que é, sempre que eu tenho um projeto, um sonho, as pessoas perguntam: tá bom, mas o que você vai ganhar com isso? Eu parei de focar no que eu vou ganhar e fiz uma substituição, Ney, que é o seguinte: não é o que eu vou ganhar com isso, é o que eu tenho a oferecer. Então, para a Monja, como eu disse, oferecer a possibilidade de fazer uma parceria, não pedir nada. Acho que isso muda muito para quem quiser adotar essa filosofia da cara de pau. Eu acho que tem muito. Faz a substituição, né? Não é o que você vai ganhar, é o que você tem a oferecer. Claro que depois o resultado vai vir do que a gente oferece. Eu acho que essa é a beleza do ciclo de oferecer algo e aí depois receber a recompensa do que você ofereceu. Mas o processo foi justamente assim: a gente começou por Zoom, começou por tela aqui, e não deu muito certo. A gente começou a perder muito tempo falando da Serena, falando não sei o que, acabamos horas ali falando de coisas pessoais. O projeto, a gente decidiu que seria muito melhor por escrito. E aí eu peguei, o livro se divide em 11 temas e 22 poemas. A gente começou por temas. Vamos falar então sobre o agora, sobre viver o momento. Eu mandei um poema por e-mail para ela, e a editora teve uma sacada muito legal, que era com que eu contasse, ela me fez com que eu contasse o que eu estava vivendo, o que me inspirou a escrever o poema, para tornar realmente uma troca, né? Não só um ping-pong, ali manda um poema e recebe isso. Então a Monja soube em que momento eu escrevi aquele poema, o que me fez, que me trouxe a inspiração. E aí então vai o poema e a inspiração para a Monja devolve um ponto de vista dela a respeito desse tema que eu falei, né? Que dentre os 11 ali a gente fez 1 a 1, obviamente. E aí foi esse bate-bola, por e-mail, tema, poema. Depois a gente dividiu por frases também. Os capítulos começam com uma frase da Monja, vem um poema meu, o pensamento da Monja, uma frase minha. Então teve essa troca assim por e-mail: muito legal essa parte, fala mais sobre isso, ou muito bom esse poema. Os textos eram livres, né? Então a gente desenvolveu à vontade, assim, sem estar preso a número de caracteres ou de páginas. Então a gente teve uma liberdade muito grande a partir dos temas escolhidos. Bacana, acho que a resposta chegou bem para elas. Eu sinto muito na tua fala, Alain, o teu sentimento e a tua verdade. Então, nessa tua abordagem do que eu tenho a oferecer, eu tenho um trechinho teu aqui que eu gostaria de ler e queria que tu comentasse sobre isso. É que para mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu continuo preferindo fazer a diferença na vida de alguém.
que tu tens a dizer para nós sobre isso? Você sabe que isso era uma pressão muito grande quando eu morava ainda no interior, assim, tem aquela coisa, fulano é filho de quem? Você faz o quê? Quem é teu pai? E eu nunca me encaixei nisso, eu nunca tive uma resposta convincente para entrar em certos grupos, sabe? Eu nunca me encaixei, assim, sempre me senti um pouco por fora, se fosse buscar argumentos nesse sentido, assim, né? De o que você faz, filho de quem, qual é teu sobrenome, então eu queria de fato ser um Zé Ninguém, sabe? Não, esquece o meu currículo, esquece aqui o filho de quem, o fulano, de onde é que veio, o que que faz. Vamos trocar uma ideia e ver se rola essa aderência, sabe? Então, eu fui muito por aí, fugir dessas perguntas básicas para a gente ser aceito dentro de alguma coisa, de um micro-universo ali, seja um clube, seja uma sociedade, seja uma cidade, seja, enfim, uma profissão. Então, eu realmente, chegou um momento que eu me senti muito podado. Eu estava fazendo uma universidade que eu não gostava. Claro que eu agradeço demais a possibilidade de fazer uma universidade, que longe de mim estar reclamando disso. Mas estou falando dessa questão de estar indo contra o que eu não queria. Parece redundância, mas não é. Eu estava ali dizendo, isso eu não quero, isso eu não gosto. Isso me estava me fazendo muito mal pessoalmente, assim. Então, eu realmente, de fato, queria fugir de tudo aquilo. Não quero ser... jogo a toalha, não quero mais ganhar esse jogo de ser alguém na vida, sabe? Se isso significar corresponder a expectativas que não eram minhas. Então, acho que jogar essa toalha significa não quero fazer diferença. Para mim, não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. E muitas vezes essas respostas que a gente dá só são títulos, só são nomes, só são coisas ali muito mais focado no ter, né? De ter coisas, acumular, do que ser. Eu queria ser alguém com quem eu me identificasse, né? Acho que parece simples, mas não é tão simples. A gente se olhar no espelho, gostar do que vê, se identificar com o que a gente, voltando ao assunto, com o que a gente oferece para o mundo. Então era isso que eu buscava nessa minha fala, fazer a diferença a partir do que eu acredito, do que eu ofereço. Essa tua escolha de ir para o Rio de Janeiro, muitos artistas gaúchos, nós temos o nosso bairrismo aqui no Rio Grande do Sul, né? Muitos artistas gaúchos em várias frentes, tanto nas artes plásticas, quanto nas artes cênicas, quanto na música, quanto na literatura, acabam permanecendo no Rio Grande do Sul e usufruindo de um público cativo. A gente tem aí alguns exemplos de artistas daqui. A tua escolha de sair daqui e ir para o Rio foi uma escolha tipo Zé Ninguém, assim, aqui em Passo Fundo, em Porto Alegre, eu sou o Alain, eu quero outros pampas, outras paragens. Tem algo disso? Não, o Sul ainda eu considero voltar para casa, sabe? Eu nunca me senti assim, excluído, nada disso. A minha questão justamente era buscar um lugar onde as pessoas vivessem, ou tivesse mais pessoas vivendo do que eu queria viver. E tive uma oportunidade, foi muito mais isso. Talvez aquela questão familiar tenha sido uma influência grande no meu pai, naquela época, eu falo dos anos 70 ali, que ele gostaria de ter vindo, porque tinha parentes aqui, e gostaria de ter feito teatro, coisas que tinham aqui, por essa questão familiar dele. E eu vi crescendo isso, que meu pai gostaria de ter vindo para o Rio. Talvez tenha ficado na cabeça. Mas a questão do Sul eu admiro demais, tanto que eu estou trocando aqui com vocês, e o Sul me recebe de uma maneira, Ney, que é inacreditável. Assim, quando eu lancei meu livro aí em 2019, acho que eu fiz numa livraria, num shopping ali, acho que foram 4 horas de fila, de troca, de abraço, de pessoas que têm orgulho de dizer, o poeta gaúcho que está lá com destaque. Então eu percebo muito ao contrário disso, eu me sinto em casa pela recepção das pessoas, e o orgulho das pessoas dizendo, um dos nossos ali está lá tendo certo alcance fora daqui. Então eu percebo esse abraço dos gaúchos, assim, talvez porque eu me sinto em casa ainda, né, aí no Sul. Mas a minha busca, repito, talvez tenha sido por essa influência familiar, mas a questão é que eu tive uma chance de vir para cá. Um amigo me chamou para passar uns dias aqui, aquele mesmo amigo que depois eu passei meses na casa, talvez ele tenha se arrependido do convite, mas eu vim para cá, tive essa chance de conhecer, e quando eu vim para cá a primeira vez, eu deixei letras de música, deixei manuscritos em editora, eu vim com a mochila cheia, não só o sonho, mas também de coisas concretas ali. E numa dessas oportunidades que eu tive, eu conheci o Bebeto, um cantor de samba rock, que teve muito sucesso nos anos 80, fim dos anos 70,
E ele me recebeu muito bem, falou que ouvi e tal. De fato, ouviu algumas músicas minhas em parceria com o Thiago Corrêa, que é meu parceiro até hoje, e gravou, né? Então, ele gravou e falou: olha lá, isso era dezembro de 2008, 2009, falou: vou gravar. E aí, em janeiro de 2010, eu vim acompanhar essa gravação. Então, foi uma oportunidade que se criou. Eu pensei, poxa, talvez seja o momento de fato, abraçar esse sonho, essa tentativa, pelo menos, né? Desentalar aquele quase que eu sempre falo, né? Tentar, vamos lá ver qual é que é. E aqui a coisa acabou fluindo por essa gravação, conheci pessoas, a coisa realmente foi acontecendo, então fui ficando. Mas eu percebo a oportunidade de falar para muitas pessoas, inclusive para fora do país, não me limitando só a essa oportunidade de falar além, como eu falei, né? Identificar seres humanos e falar com eles, independente da região onde se encontra. Então, repito, o Sul ainda é minha casa, fui muito bem aceito aqui no Rio, da mesma forma que tenho a sorte de encontrar muitas pessoas em São Paulo, no Brasil inteiro, como eu falei, na Bahia. Então, cara, eu acho que a poesia talvez seja a minha casa, sabe? Talvez, né, onde as pessoas me abracem com o meu trabalho, eu tô lá também de braços abertos. Eu tenho essa sorte. Me diz uma coisa, dar voz ao verbo. O verbo nos induz à ação. O verbo é movimento. E as vírgulas? Como tu vê as vírgulas atrás dos verbos? Você sabe que eu recebi um texto seu hoje, sensacional, falando justamente disso, né? Dessas pausas, eu por muito tempo também eu fugi dessa questão de ter chefes, de ter aquela coisa de perder meu sono correndo atrás de um sonho que não era meu. Mas essa questão também dos verbos, está sempre tendo o verbo de estar, de estar presente, de buscar, de fazer acontecer, cansa, né? Então, essa questão das vírgulas, como você bem falou ali, eu acredito que essas pausas sejam fundamentais, inclusive para quem trabalha principalmente, talvez, para quem trabalha com criação, né? Então, as pausas, para mim, as vírgulas, sejam intervalos para entender o que está acontecendo, intervalos para me ouvir. Então, porque de fato, essa questão de estar sempre online, como a gente fala, a gente perde muito a vida real, o que está acontecendo, né? Então, as vírgulas, como você bem falou naquele texto, dessa necessidade de parar um pouco ali, para mim eu identifico muito isso, para não ser o meu próprio carrasco. Então, as minhas vírgulas são mais do que nunca necessárias, hoje em dia obrigatórias, né? Então, daqui a pouco já vou me desconectar aqui, então as vírgulas, me ofereço essas vírgulas de presente. Sempre falo, um retiro dentro de um respiro, para que a gente não fique sempre nesse um outro ponto de vista fora do olho do furacão, porque senão a gente acaba virando, como eu falei, né, o carrasco de si mesmo, e aí não quero ter que parar. Então é uma opção parar de vez em quando, respeitar minhas vírgulas. Era esse o sentido que você estava falando? Sim. Voltando um pouquinho à música, tá? Que eu aprendo muito com a música e penso que todos nós temos muito a aprender com a música. Tem uma canção antiga do Milton Nascimento, Bola de Meia, Bola de Gude, que tem uma estrofe que ele diz, né, que há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. Esse verso fecha muito com alguns versos teus sobre a criança que tu foste um dia, e é um questionamento que num vídeo tu levantas, né? A criança que tu foste um dia, se ela te encontrasse hoje, ela ia se reconhecer? A criança que o Alan foi um dia, o Alanzinho, né? Não sei se tu tinhas apelido e tal, né? Lá em Frederico, lá em Passo Fundo, né? Se ele cruzasse contigo hoje, ele te reconheceria? Você acertou em cheio o apelido. O pessoal no Sul me chama por Alanzinho até hoje. Eu passei alguns anos em Guaíba, depois da Grande Porto Alegre. Em Porto Alegre, até hoje, Alanzinho, poeta. Então, antes do poeta, sou Alanzinho. Eu acredito que, olha, talvez ele se surpreendesse, o Alanzinho se surpreenderia com essas pequenas coragens, assim, né? Como diz a professora Clarissa, medos bobos, mas coragens absurdas, assim. Então, acho que ela ficaria muito surpresa. E hoje em dia, talvez eu venha passando por um processo muito grande, assim como eu falo, de descongelamento, assim, de conseguir dizer o que eu sinto, me expressar.
E é muito legal ver as pessoas do tempo do colégio assim se identificando. Eu fui teu colega, eu falava pouco, hoje está falando poesia. Então elas se surpreendem também com esse processo. Eu acho que a questão de ter me tornado pai também, a Serena acabou esse processo de descongelamento, né? Então hoje eu consigo me expressar com muito mais facilidade, assim, como eu brinquei ali, né, desentalar os eu te amo da garganta. Então acho que o Alanzinho se surpreenderia com essa minha facilidade hoje em dia de brincar, de me sentir bem comigo mesmo, como eu falei. Acho que eu sou muito mais consigo me divertir muito mais hoje do que eu era uma criança muito séria, assim, não sei se talvez por causa de signo, quem entende me ajuda. Eu sou capricorniano, é aquela coisa de nascer velho, né? Eu acho que eu de fato nasci velho, agora estou me permitindo brincar, a ter a felicidade como inspiração. E olha que engraçado, né, que dentre os 11 temas do livro novo com a Monja, a felicidade foi o último tema escolhido e abordado, né? Então talvez isso possa refletir a minha dificuldade um pouco ainda de entender a felicidade como um meio de inspiração, né? Como algo a ser compartilhado, sim, de coração na boca e peito aberto, como diria Gonzaguinha. Então, eu me identifico muito com isso hoje em dia. Essa criança estaria surpresa, eu acredito, talvez pela aquela cara de pau, mas hoje em dia por esse sorriso no rosto, sair muito mais facilmente do que algum tempo atrás. Que bom, Alan, fico feliz de ouvir isso. E tu falaste da Serena de novo, né? Então eu vou te fazer mais uma provocação. Muitos compositores renovam suas inspirações e dão saltos criativos após esse momento mágico, né, que vem com a paternidade. Eu quero saber se tu já fizeste a música da Serena. Eu fiz um poema para ela que fala justamente sobre ela aprender o que não se ensina. Eu quero muito que ela faça tais coisas, mas tem a personalidade dela, e como isso é lindo, né? Essa liberdade, como é difícil para os pais respeitar essa liberdade, mas também como é bonito ver quando ela se expressa da maneira dela. Claro, é só uma criança ainda, tem toda essa liberdade de expressão, toda zero alto limite, assim. Então é muito bonito ver essa liberdade. Eu falo desse poema justamente disso, da onde veio o nome dela, e eu consegui juntar o nome dela. O meu pai era um cara que estava sempre em busca da serenidade, ele falava, na caminho da serenidade. No primeiro capítulo do livro eu falo um pouco sobre isso, dessa expressão do só por hoje, ou dessa busca pela serenidade. Meu pai tinha o objetivo de vida dele, de um ponto em diante, era essa busca pela serenidade. Então, e a minha esposa também é uma pessoa muito calma, muito tranquila, e eu falo que a minha esposa tem um coração tão grande que se identifica com a palavra do poema, que diz que tudo vale a pena. Então, e aí vem dessa característica da sua mãe, o seu nome que eu mais admiro, Serena. Então eu faço várias homenagens assim, e o dia a dia não tem como fugir, né, dessa inspiração, seja por essa facilidade, como eu falei, de falar um eu te amo, de abraçar, de receber aquele sorriso, aquele abraço tão genuíno, né, tão simples ali. Então, para mim é uma inspiração contínua, revisitar esse simples que eu estou falando, revisitar o real motivo das coisas, real motivo de estar aqui, real motivo de por que eu quero trabalhar tanto, por que eu quero que o meu trabalho chegue tão longe. Então, revisitar o natural ali, o simples, né, foi fruto, sem dúvida, dessa chegada de uma criança, esse aprendizado contínuo junto com ela, talvez mais, tem essa sorte de aprender com ela muito mais do que ensinar, como eu falei no poema, né, aprender o que não se ensina. Eu só estou aprendendo, o meu cuidado é não limitar o aprendizado dela, talvez, né, com as minhas limitações. Eu tenho um amigo que costuma dizer que ele é psiquiatra, né? Que os filhos se constroem apesar dos pais, né? Então eu acho importante isso. Alan, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live, o nosso tempo tá chegando, né? Então eu deixo para ti, para tua liberdade, para tua coragem, para tua cara de pau, o que tu deixa, a tua mensagem, quem é Alan Dias Castro e o que ele deixa para a 15ª Feira do Livro de Lajeado. Deixa uma pergunta seguida de um pequeno poema, se tiver um tempo. Fala assim, já que a gente tocou nesse assunto, permeou da criança, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Eu costumo dizer que a criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. A mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, é ridículo tentar de novo.
E por muito tempo eu, de fato, levei a vida a sério, parei de sonhar e achei que fosse ridículo tentar de novo. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas, ao contrário de mim, essa criança nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Então fica aqui a minha participação aqui, tentando resumir que a gente consiga levar a vida a sério sem confundir que isso signifique perder a graça. Então que a nossa criança ali permeie nossas escolhas, permeie nossas decisões. Repito, não confundindo levar a vida a sério com perder a graça. Afinal de contas, a vida é um privilégio e essa é a chance que a gente tem. Eu agradeço demais por poder dividir com o Acredito, dividir o que está transbordando aqui no coração com vocês. Obrigado pela recepção, Ney. Obrigado por todo o acolhimento aí. Nós aqui que agradecemos, Alain, todo o teu carinho, toda a tua generosidade e que a vida, que os caminhos da vida, das nossas vidas possam se cruzar ainda, que a gente possa brincar muito ainda e que as nossas crianças que habitam dentro de nós possam nos reconhecer a cada dia. Muito obrigado, uma boa noite e um agradecimento especial a quem nos acompanhou nessa live. Tchau!